Amém. Graça e paz. Boa noite, gente. Pode sentar. Bom, hoje eu vim aqui falar bem rapidinho sobre a cultura religiosa do Japão. Mas primeiro, eu quero trazer uma comparação sobre começando há 2 anos atrás, com a pandemia, que nós tivemos que ficar em isolamento, sem ter muito contato com nossos familiares, amigos. Só que as redes sociais, a internet não parou e a gente pôde conversar com nossos amigos pela internet, fazer compras e outras coisas. Mas agora voltando bem antes, no século XV, o Japão no século XV, o Japão ele se isolou totalmente de qualquer país, sem fazer compras, sem fazer exportações, sem contato com ninguém. E isso durou por mais ou menos uns 100 anos. E o Japão fechou porque, na época, o Japão ele era um país militar, e houve uma ditadura militar. E o que aconteceu? O Japão se manteve fechado por esse tempo, e talvez esse é um dos motivos porque hoje o Japão é um país muito independente, um país que não tem muito contato com os outros países, e também um dos motivos dele ser um país politeísta, né, que adora vários deuses, porque o povo pode ter criado esses deuses como forma de trazer mais pessoas para perto, fazer mais comunidades, né? E com essas criações de religiões, uma das principais que foram criadas é o shintoísmo. O shintoísmo ele é basicamente que ele adora a natureza. Eles adoram o deus do sol, da lua, dos mares, e ele tem como principal objetivo trazer o bem-estar natural, se manter fisicamente bem. E talvez também, por causa dessa criação, o Japão é um país saudável, né? Que, em média, os japoneses vivem até 90 anos. E também a criação daquele tal de kombucha, que tem muita gente tomando aqui. E após o Japão se abrir, por influência da Índia, veio outra religião, que é o budismo, que ela consiste é o lado mais espiritual, onde você deve crescer espiritualmente, se baseando no líder deles, que eles adoram, vamos dizer assim, que é o Buda. Eu não lembro o nome dele certinho, mas ele criou essa religião. E essa religião prega o lado mais espiritual, como eu falei, o lado da salvação e o lado da vida após a morte. Eles creem que se você for mais espiritual possível, você morre, você vai reencarnar em outra vida, numa vida melhor, porque na sua vida anterior você foi espiritual. Essa religião é monoteísta, como eu já falei, e o presidente do Japão, como teve essas duas religiões, estava dividido, e ele quis também ele aceitou as duas religiões ficarem juntas. Por isso, e hoje em dia as pessoas praticam o shintoísmo e o budismo. Agora eu quero falar sobre o cristianismo, como ele entrou no Japão. Ele entrou no Japão através de um jesuíta no ano de 1549, chamado Francisco. Só que no ano de 1614, o governo japonês proibiu a prática de cristianismo. E com isso, os cristãos foram executados, muitos cristãos foram expulsos do país japonês. E foi por um longo tempo que passou sem ter o Jesus como uma das principais religiões do Japão. Quase 200 anos depois, no ano de
1875, o cristianismo foi implantado novamente no Japão. Hoje também nós temos nossos missionários lá, né? Os Jefta e a sua esposa, Gabriela, né? E agora eu quero mostrar o gráfico sobre as religiões. Apareceu, né? Ó, o shintoísmo é essa parte vermelha. Ela representa 51% da população. O budismo é essa parte azul. Ela representa 38,3%. As outras seitas apresentam 10,2%. Agora, o cristianismo apresenta 0,3%. E a população do Japão é equivalente a 125 milhões de habitantes. Se a gente for fazer os cálculos, o cristianismo é menor que a Ceilândia. Seria mais ou menos 300 mil cristãos. Na Ceilândia a gente tem meio milhão de habitantes. E como é que agora, incentivando você, como nós podemos ajudar os nossos missionários? Através de orações, intercessões, das ofertas também e muitas outras formas. Porque como não foi como antigamente, nosso país não parou e ainda continua avançando. E nós também. E é isso que eu queria trazer rapidamente para você sobre as religiões. E foi isso. Obrigada. Agora vai passar um vídeo dos missionários lá no Japão. Konnichiwa, eu me chamo Jefter. Meu nome é Gabriela. Nós somos missionários aqui no Japão. Eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida de Tóquio. E nós queremos agradecer e dar um alô para todos vocês aí do Verbo da Vida Ceilândia, pastor Johnson, Neide, e até um alô especial para nossa secretária de missões aí, a Carlene, que proporcionou esse momento também, nos ajudou. Muito obrigado a todos vocês por pegarem sempre junto conosco, por orarem por nós aqui do Japão. E nós queremos compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, do que Deus tem feito aqui com a gente e através de vocês também, amém? Eu vim aqui no Japão, enviado pela Igreja Verbo da Vida de Brasília, de Taguatinga, pelo pastor Joselito, e eu vim inicialmente para auxiliar na fundação do Rema Japão aqui, lá na província de Yamanashi, que é uma província perto aqui de Tóquio. Eu auxiliei a família Arcanjo, né, o pastor José e Joanice na época, que eram diretores da escola, e também pude aprender junto com eles e ser trabalhado pelo Espírito durante esse tempo em várias áreas, até porque eu cheguei muito novo aqui no Japão. E foi um treinamento muito especial, consegui amigos maravilhosos, a gente levantou muitas pessoas ali em Yamanashi. E hoje até essa escola ela está sendo gerenciada por um dos pastores que se graduou ali no Rema Japão. Hoje nós temos um Verbo da Vida em Yamanashi, que é fruto também desse trabalho. Eu pude também estar junto com o pastor José para ajudá-lo ali com o Verbo da Vida em Aichi, onde ele está hoje, que é outra província aqui do Japão. Então foi um tempo muito bom mesmo, maravilhoso, até que Deus me deu a direção lá em 2017 para eu vir para Tóquio e começar essa igreja, implantar a Igreja Verbo da Vida de Tóquio aqui. Então eu me formei no Rema, em Brasília, na Asa Sul, em 2014. E em 2016 eu tive a percepção do Espírito de fazer o meu terceiro ano do Rema lá em Tulsa, lá em Oklahoma, né? Lá no Rema College, no original, a origem. Sim. E foi um período maravilhoso. Eu fui em 2017, fiquei lá até 2018. Eu fiz um ano o Estudos Bíblicos, né, o curso de Estudos Bíblicos, onde você estuda mais aprofundadamente a Bíblia. E foi maravilhoso porque eu morei sozinha durante esse período e foi onde Deus me preparou para as próximas fases da minha vida, né? Eu já tinha uma percepção de um chamado missionário, mas eu não tinha ideia direito
do país em específico, né? E foi ali onde Deus tratou várias coisas a respeito do meu chamado, a respeito de questões pessoais mesmo, me preparou a respeito de relacionamentos. Então foi um período muito bom, onde eu pude estar ali imersa naquela atmosfera, eu servi na igreja do Rema, então foi maravilhoso para mim. E aí em 2018 eu voltei pro Brasil, uns meses depois, o Jefter, ele foi pro Brasil também para divulgar essa nova etapa da vida dele, em que ele estaria indo para Tóquio, começar a nova igreja. E nós já nos conhecíamos, nós já éramos amigos, não tão próximos, mas éramos amigos, porque eu era pastoreada pelo pai do Jefter. E quando o Jefter me contou a respeito dessa nova igreja, né, dessa proposta, né, de ir para Tóquio, desse direcionamento do Espírito, realmente eu tive uma percepção no Espírito mesmo, de querer ajudá-lo, e servir nessa igreja, mesmo se fosse à distância, da forma como eu pudesse. Então eu me coloquei à disposição no que fosse que precisasse, né, para servir essa nova igreja, né. E aí nós começamos a conversar mais, a gente começou a ficar mais próximos, e nisso nós começamos o nosso relacionamento. Depois de 2 meses ele me pediu em casamento, e pode parecer pouco tempo, mas foi realmente algo do Espírito, foi algo realmente certo. Eu tinha certeza a respeito dessa decisão, o Jefter também, e aí nós nos casamos em abril de 2019. E graças a Deus, com esse casamento, isso me ajudou maravilhosamente, enormemente, eu vou dizer assim, no meu ministério aqui, no nosso ministério, né, no Japão. E com a vinda dela, potencializou muito realmente o que Deus tem feito aqui nas nossas vidas, aqui nesta nação. E em 2019 a gente implantamos o Verbo da Vida em Tóquio. Tivemos a presença do apóstolo Guto, da Suelen, no primeiro culto da nossa igreja. Foi um evento muito marcante. No início da nossa igreja, a gente alugava estúdios de música, né, salas em estúdios de música, porque o aluguel aqui em Tóquio ele é muito alto. Né? E a gente não tinha essas condições, esses recursos também para alugar. E então apenas nos domingos, aquele horário que a gente fazia os nossos cultos aos domingos, a gente então alugava ali, e tinha um momento maravilhoso. Foi uma estação de a gente aprender a cultuar a Deus, de aprender a se organizar como uma igreja japonesa, porque a nossa igreja teve esse foco para alcançar os japoneses. Foi um tempo de eu começar a me acostumar a pregar em japonês também, mas foi um tempo muito bom mesmo. A gente tem um casal maravilhoso que é o Henrique e Yuki também, que está junto com a gente desde o início. Eles são graduados do Rema aqui no Japão, e graças a Deus pela vida deles, porque nós 4 juntos temos feito um trabalho em equipe extraordinário mesmo, que é pela graça de Deus. Até que veio a pandemia e aí a gente não pôde mais alugar os estúdios de música. Então com a pandemia, né, muitas coisas fecharam, né, como aconteceu ao redor do mundo, aconteceu em Tóquio também. Nós perdemos a nossa chance de fazer os nossos cultos nos estúdios de música, mas Deus nos guiou para uma nova estação. Foi aí que surgiu a ideia de fazer cultos no parque, e isso potencializou a nossa igreja. Foi uma estratégia maravilhosa de evangelismo, porque no parque é o ar livre, né? Sim. E além disso, a gente podia fazer cultos onde as pessoas que estivessem no parque naquele momento poderiam ouvir as canções, ouvir as mensagens, parar para receber a palavra. Sim. E também a gente começou a transmitir os nossos cultos pelo Facebook, pelo YouTube. Durante esse período também, o nosso Instagram começou a funcionar muito mais ativamente, o Instagram da igreja. E aí todas as terças-feiras nós fazíamos super lives, que era onde a gente fazia pequenos estudos bíblicos relacionados a temas mesmo de matérias do Rema. E não só nós, né, nós 4, não só nós ensinávamos, mas a gente também convidou ministros, né, o Tony Cook também participou dessas lives. Foi um período muito bom, um período de evangelismo, e nós começamos a ficar mais conhecidos aqui em Tóquio, né, a igreja do parque, né, e os nossos cultos no domingo ficaram chamados como Blue Sky Service, que é justamente culto do céu azul, porque era ao ar livre. Sim, e a gente até tem frutos desse tempo, né? Um irmão japonês da nossa igreja veio graças a essas lives que a gente fazia na terça-feira à noite. E em 2021, após esse período assim mais grave da pandemia, a gente teve um contato maravilhoso, e um amigo meu, ele me falou desse local, desse prédio que ele nos disponibilizou, que era um antigo restaurante, estava abandonado, e deixou a gente usar para a nossa igreja. E irmãos, desde que a gente começou a fazer os nossos cultos ali, que a gente deu uma limpada, e a gente quer fazer uma reforma ainda maior, vamos começar uma campanha para fazer a reforma desse prédio.
Mas, irmãos, muitos japoneses vieram para a nossa igreja. Vários japoneses vêm nos visitando, volta e meia. Isso trouxe uma identidade para nós e nos permitiu ter um alcance ainda maior nos nossos cultos, nas nossas atividades. Até uma atividade que é muito importante, que é a conversação de inglês. Então, todo mês, né, pelo menos 2 vezes ao mês, nós realizamos conversações de inglês, que são depois dos nossos cultos, completamente de graça, gratuito, para quem quiser participar. Não precisa ser cristão, qualquer pessoa pode participar das nossas conversações e tem gerado muitos frutos. Tem uma membra da nossa igreja agora que ela veio através da conversação. Exatamente. Ela veio e percebeu que aquilo era uma igreja e a gente nem precisou evangelizar ela, na verdade. Ela que veio ser evangelizada mesmo. Ela já veio, já foi pedindo Bíblia, já foi pedindo livros. E aí, na vez seguinte que ela chegou, ela já foi recebendo Jesus. Sim, maravilhoso, irmãos. O que Deus tem feito aqui em Tóquio, nessa igreja, é extraordinário. A gente tem visto japoneses recebendo a palavra, eles recebem o batismo no Espírito Santo, e japoneses sendo curados instantaneamente. São muitos testemunhos, irmãos. A gente vê realmente um avivamento que está começando aqui na Ásia, que está começando aqui nessa nação, e nós estamos com uma expectativa muito grande de que coisas maiores vão acontecer, e vocês fazem parte disso, saibam disso, por causa das orações, por causa das suas ofertas. Nós somos muito gratos, e cada fruto é graças a vocês também. Nós somos uma equipe, nós estamos juntos. Eu sei que vocês estão aí, mas nós estamos juntos mesmo, trabalhando lado a lado. Amém? Então, muito obrigado. Amamos muito vocês aí do Verbo da Vida Ceilândia. E esperamos em breve estar pessoalmente aí, podendo compartilhar a palavra, tá bom? Arigato! Arigato! Aleluia! Meu Deus, que lindo! Vocês viram isso, gente? E nós somos Graça e Paz, igreja. Meu Deus, vocês têm noção, a visão que eu tô tendo aqui. Meu Deus. Como que eu tenho que falar? Oi? Hein? Olha, melhor não falar isso. Graça e paz, família. Muito feliz de estarmos aqui reunidos para esse culto missionário. Vocês estão felizes? Olha só, presta atenção. Nós seremos os participantes da continuação dessa obra lá no Japão. Olha isso. Olha a oportunidade que papai está nos dando da gente estar influenciando, estar ensinando, estar ajudando através das nossas orações, através da nossa intercessão e através das nossas ofertas. Que daqui a pouco a gente vai fazer isso. Mas olha só, esse casal lindo, o pouco que eu conversei, estou acompanhando eles, esses dias mesmo a Gabriela, ela estava internada e passou por um momento, né, de enfermidade, glória a Deus, curada, amém? E logo depois disso descobriu uma gravidez. Ó, que coisa linda! Então eles estão grávidos, como diz o Jefter, e eles vão gerar um bebê lá no Japão. Olha, mais um missionário, não é? Mais um missionário. E eu creio, amém? Ó, eu creio que dessa igreja sairão vários missionários. Eu já posso ver. Já pode ver? Vocês já podem ver. Ó, nós já estamos aqui orando, pegando junto, porque essa igreja é uma igreja missionária. E agora nós temos essa secretaria, né, de missões, que eu creio que só vai crescer e avançar pela graça de Deus. É da vontade de Deus, está alinhada ao propósito divino. Não é que todos nós estejamos unidos e os nossos missionários cresçam e avancem, e a gente é uma igreja missionária. Diga, eu sou missionário. Eu faço parte da igreja missionária. Amém? Vamos orar por esse casal. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, queremos te louvar e te agradecer. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento. Senhor, apresentamos esse casal, Jefté e a sua esposa, Gabi. Pai, em nome de Jesus, esse bebê, Pai, que ela está gerando. Deus, nós oramos agora por fortalecimento, Pai, por cobertura espiritual, pelo favor do Senhor guiando esse casal, Pai, sustentando eles em tudo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor traz a provisão, que eles são sustentados, provido em tudo. Pai, nada faltando na vida desse casal, nada faltando, Senhor, para essa grande comissão, nada faltando, Senhor, para que o reino, o teu reino avance no Japão. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos avanço do teu evangelho no Japão. Pai,
Pai, nós declaramos esses percentuais crescendo. Pai, nós declaramos aquela nação uma nação cristã. Pai, nós declaramos o cristianismo avançando com força. Pai, as trevas perdendo e o reino do Senhor avançando. Pai, em nome de Jesus, espírito de ousadia, sabedoria, Pai, na vida desse casal missionário. Pai, estratégias divinas, Senhor, para o crescimento, para o avanço do reino. Pai, estratégia divina chegando a esses casais, chegando aquele povo que está pegando junto. Pai, irmãos chegando, Pai, pessoas se convertendo e chegando para pegar junto com eles. Pai, em nome de Jesus, uma grande equipe se levantando. Pai, uma grande equipe, Pai, eles sendo assistencializados, fortalecidos e protegidos em tudo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e podermos, Senhor, ser uma influência lá, Pai, com os nossos dízimos, com as nossas orações, com as nossas ofertas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso, no nome de Jesus, amém? Dízimo não, dízimo é aqui, oferta é lá, amém? Só para corrigir. Amém? Estamos muito felizes hoje com esse culto. E você sabe que que nós somos missionários aqui em todo tempo, né? Nós estamos fazendo missão e nós estamos em oração. E nós vamos aprender cada dia mais a interceder pelos nossos missionários que estão lá na frente da batalha. Nós estamos aqui, nós podemos ajudar, mas eles estão lá. Então já coloque esse casal nas suas orações, esse casal especial. Eu creio que a cada 2 meses, mais ou menos, nós estaremos realizando um culto missionário. E a gente já conta com cada um, com as suas orações, com as suas ofertas, e o nosso coração vai andar nesse caminho aí da gente ter essa visão missionária, amém? Amém? Vocês estão comigo? E todo lugar é uma oportunidade da gente fazer missão. Olha aí, Marcos 11:16 diz assim: e Jesus disse-lhe na NVT: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Amém? Coloca aí, Joshua, para mim, por favor, na NVT. Marcos 16:15, perdão. Marcos 16:15, e Jesus disse-lhe: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Ó, tá falando comigo. Diga, tá falando comigo. Ó, vão ao mundo inteiro. A gente, de repente, não dá para ir lá para o Japão. Eu creio que já tem pessoas específicas, Deus já trabalhando no coração. Mas aonde a gente vai, a gente é missionário. Nós somos missionários. Nós tivemos a oportunidade, Rafa estava lá em Maceió e foi para um passeio, e de repente, ela teve uma percepção no coração de falar da oportunidade, né, de falar de Jesus para uma jovem. Essa jovem, um dia anterior, tinha pensado em suicídio, e essa jovem aceitou Jesus, não é? Olha só, ela foi para um caminho e essa jovem estava lá, e ela falou para essa pessoa, e essa pessoa veio aceitar Jesus, né? Eu estava em São Paulo agora, a gente pegou um Uber e de repente começamos a falar de Jesus. O rapaz levantou as mãos, aceitou, parou o carro primeiro, viu, minha gente? Parou o carro. Amém? Foi só para vocês acordarem, para rir um pouquinho. Ele parou o carro, falei: para o carro, para que a unção está aqui, a unção, bora. E ministramos lá, e ele reconheceu Jesus como o único Senhor e Salvador. Amém? Todo lugar que nós estamos, temos uma oportunidade de falar. É aqui, é agora. Pegou um Uber, não interessa, o Senhor coloca pessoas na nossa vida e nós estamos prontos, porque estamos sempre preparados. Aqui nessa casa tem banquete praticamente todos os dias que a gente tem devocional, temos uma palavra, e nada pode mais nos intimidar. Que todo espírito de intimidação caia por terra e a gente entenda que nós somos missionários. Missionário não é só o Jefté e a sua esposa que está lá, que foi comissionado para estar lá, mas todos nós fomos, não é? Todos nós, e a nossa missão é abrir a boca e falar, derramar sobre a vida do outro tudo aquilo que tem sido colocado no nosso coração. E não é por muito falar, é apenas você conhece Jesus e falar do que o Senhor tem feito na sua vida. Meu Deus, eu abri a minha casa. Quem já participou lá da garagem da Dona Inês? Olha, levantei a mão. Aí, quem já pisou lá na garagem da Dona Inês? Tá aí. Quem já tomou o caldinho com abóbora de feijão? Porque ela disse que é de... Quem já tomou? Olha, não é?
ela diz que é de feijão, mas eu digo que é de abóbora, que ela põe abóbora no feijão, né? Tá aí, daqui a pouco ela fala, não, é de feijão. Mas quem foi tomar o caldinho de feijão, né? E aí, um dia a Rafa falou assim, Carlene, a gente trabalhava juntas, né, na empresa, e ela falou, eu queria tanto ouvir, né, a palavra. Eu falei, vai tomar um caldinho lá em casa? Ó, famoso caldinho da Dona Inês, vai tomar um caldinho lá em casa, nasceu lá, não foi, Rafa? Deus nos dá várias estratégias, seja um café com as amigas, não é? Seja um caldinho da mamãe, para a gente compartilhar. Eu comecei a fazer o rema. Quem está fazendo rema? Cadê o povo que está remando? Cadê o povo que já remou? E cadê o povo que continua indo, para continuar remando, repetindo a matéria? A única matéria que eu gosto de repetir, as do rema. Todo ano eu repito, porque eu sei que tem uma galera lá que se levantou para fazer. Porque eu comecei a ouvir essa palavra, eu falei, não, eu não posso ser só um ouvinte, mas eu tenho que ser uma pessoa que compartilha. A gente não pode só se encher, não é para mim, não é para mim, é para você derramar. Aonde você passar, derramando, cadê meu amigo Mauro? Derramando, você se enche, derrama, se enche, derrama, e a gente começa a fazer, e a gente só vai falando, o Espírito Santo nos dá a estratégia. Nós temos o nosso mestre dos mestres conosco, para nos ensinar a falar tão gentilmente desse amor, em todo lugar. Eu sou uma missionária, dentro da empresa. Quantas pessoas eu conquistei, levei para Jesus, ou reconciliou num treinamento meu. Eu estava lá, eu vendo batom, 10% eu falo de batom, 90% eu falo de Jesus. No final do treinamento, o povo queria aceitar Jesus. Eu, venha, não é? Vem, quero reconciliar. Ora que por mim, eu estou passando mal, ora, todo o tempo. Eu sou uma missionária dentro da empresa Mary Kay. Você tem a empresa que você é. A nossa visão tem que ser essa. Eu sou missionária, ou missionário, aonde quer que eu esteja. E se você é um adolescente, é um jovem e estuda, você é um missionário dentro daquela escola. Essa é a nossa identidade, né? Nós somos missionários, nós somos convocados para fazer missão onde quer, não é na igreja. A parte mais fácil é subir aqui e falar. Faça entre aspas, né, Sandria? Né, pastor? Faça entre aspas, não é? Né, Eva? Mas a parte fácil, né, digamos assim, é falar aqui. A desafiador é a gente ser Cristo na rua, ser Cristo no Uber, ser Cristo na escola. Cadê a galera da escola? Missionários. Ó, não esqueçam, saiu daqui, é crente missionário. Porque o mundo vai dizer que não é. Não. É exatamente isso. Crente missionário, filho do rei, filhinha do rei, missionários. Aonde pisar, levando essa palavra. Levando, tanto no falar, quanto na postura. Porque muitas pessoas você não vai poder falar. No último culto de missões, a gente sabe de missionários que tem países que eles têm, né, não pode falar que servem a Deus, não pode falar o nome de Jesus, e eles têm que ser um crente, literalmente 007, disfarçado, não é? Mas aqui no Brasil, não. No Brasil, não. Não é não, meu pastor? No Brasil, você pode abrir a boca. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode e deve. Nós podemos e devemos. E glória a Deus, porque nós estamos numa nação que nós podemos servir ao Senhor. Somos livres. Livres. E o que a gente está fazendo com isso? Qual o tempo que nós estamos gastando? Investindo na palavra, investindo nessa palavra, investindo em falar, investindo em pedir estratégias a Deus, porque às vezes a gente fala assim, não, Senhor, eu sou tão reservada, tímida não, porque, né, não tem timidez aqui, mas de repente sou tão reservada para eu falar. Só fala, só abre a boca, porque o Espírito Santo conduz. Só abre a boca, o Espírito Santo conduz. Hoje eu estava orando em línguas de manhã cedo, e eu pedindo estratégia para desenvolvimento da minha equipe, e o Senhor falou assim, liga a partir de amanhã. Liga a partir de amanhã e pergunta o que cada pessoa precisa para que a sua alegria seja completa. Meu Deus, está falando em João 16, 24. Liga para cada pessoa e pergunta o que ela precisa para que a sua alegria seja completa. Meu Deus, e o que tem a ver isso com o meu trabalho? Tudo.
Tudo. Porque uma pessoa que ela não entende a identidade real dela, ela não está fortalecida no espírito, as emoções vai andar pelas emoções, as emoções estão abaladas, essa pessoa ela não tem visão, ela não tem entusiasmo, ela não tem visão de futuro, ela não tem esperança, ela já acha que o mundo acabou, ela olha para a TV agora e é só guerra, e aí vai ser isso mesmo, ela acha que o mundo já vai acabar, ou né, não acabou, mas pode acabar rapidamente, com Covid, com isso, com aquilo ou outro, perde a esperança. Isso acontece com todos que podem vir o desânimo. E o Senhor, orando no Espírito hoje, o Senhor falou, ligue para cada um e pergunta para o que cada um precisa, que foi o que Jesus falou para os discípulos. Pede, até agora vocês não me pediram nada, peça para que a alegria de vocês seja completa. Maravilhosa de eu pregar, não é? Não é uma oportunidade maravilhosa? Oportunidade em cheio para pregar. Olha, eu estou precisando da restauração no meu casamento, eis-me aqui para orar por você. Missionária disfarçada dentro do meu trabalho. Missionária disfarçada. Talvez seja uma ideia que Deus esteja dando para você hoje. Uma mensagem. Eu lembro da Rafa, evangelizava colocando na marmita, né? Versículos bíblicos. E as pessoas ficavam, meu Deus, o que é isso? Como que você recebe uma marmita e tem um versículo? E a pessoa falava, olha, foi resposta de Deus para mim hoje. De repente uma mensagem, um áudio, você manda para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, um versículo bíblico. A pessoa, Rita, sempre me manda versículo, eu falo, meu Deus, que versículo poderoso, não é? Porque uma mensagem, você nem imagina quantas pessoas você pode afetar apenas mandando uma mensagem. Todos os dias eu faço café com aba, 7h57, Carlene Marques no meu Instagram, todos os dias. Eu não vou fazer propaganda, viu, meu pastor? Carlene Marques, né? Instagram. Todos os dias, 7h57, falo da palavra. É o meu devocional compartilhado com todos. É a oportunidade que eu achei de alcançar várias pessoas ao mesmo tempo. Nem sei quantas pessoas eu posso afetar com café com aba, porque ele fica gravado. Caso você dormiu demais, você vai lá, tá gravado. Hashtag fica dica, tá gravado? Tá gravado, pode olhar lá. Mas eu não sei quantas pessoas eu posso afetar. Você não sabe quantas pessoas você pode afetar usando suas redes sociais. Esse celular incrível na mão, com essa tecnologia maravilhosa, aquela internet que você tem. Quantas pessoas você pode afetar com o reino? Não, mas eu sou tímida demais para colocar a minha cara. Não coloca a sua cara, coloca um versículo. Não, eu sou tímida demais para isso. Não vou fazer isso não, porque senão eu vou estar copiando. Copia, tudo que é bom copia. Se vem do reino, copia. É para falar do Pai, copia. Porque às vezes eu acesso um grupo de pessoas, você vai acessar outros. Talvez eu nunca vou acessar o mesmo grupo que você. E você nunca vai acessar o mesmo grupo de pessoas. Mas você tem a possibilidade de acessar várias pessoas. Faça, mande áudio, mande voz. Mas nós somos, diga, eu sou missionário. Seja missionário o tempo todo, essa visão. Amém? Glória a Deus. Nem ia começar por aí, mas amém. Cauã passou dados extraordinários. Você sabe que o maior desafio no Japão é que quando uma pessoa reconhece Jesus, ela é discriminada pela própria família. Servir ao Senhor lá, ela pode ser, a família pode tirá-la de casa. Imagina um jovem, presta atenção. Imagina um jovem que aceita Jesus de tão sério que é. Aqui a gente pode até estar levando na brincadeira, mas lá o negócio é sério. Uma pessoa que aceita Jesus lá, ela pode ser expulsa do seio familiar. Então, na maioria das vezes, eles ficam escondendo que aceitou Jesus para não perder o vínculo com a família. Olha quanto é sério. E a gente não entende o poder que é reconhecer Jesus e ter uma vida com Ele aqui. Esse reconhecimento, a gente não entende porque nós somos tão livres, que às vezes bota até dificuldade para vir para o culto, né? Não é verdade? E somos tão livres para cultuar o tempo todo. Em outros lugares as pessoas têm que se esconder. Antigamente, até o pastor Cristóvão compartilhou comigo, que antigamente, né, os cultos eram feitos em cavernas, e não tinha como passar o WhatsApp falando o endereço, não podia telefonar, não tinha nada desses recursos. A pessoa tinha que orar no Espírito, para o Espírito Santo revelar, não é isso, meu pastor?
para o Espírito Santo revelar aonde é seu endereço. Vai ser lá na caverna com o pastor Cristóvão. Tinha que orar onde vai ser, Espírito. Veja bem o nível de intimidade que essa pessoa tinha que desenvolver para descobrir. Hoje, né? WhatsApp, Telegram, tanta coisa, né? E a gente às vezes coloca dificuldade. Eu estou falando por mim, dificuldade para estar no culto de oração. Você sabe, eu não sei se você sabe, se a Lene me permite compartilhar. Cadê a Lene? Permite compartilhar, Lene, nossa oração? Ok? A Lene compartilhou. Sandra, Lene, Rafaela, Vaurileno, cadê? Wanda, nós estamos um grupo que se levantou para estar orando aqui na igreja por todos nós. Mas olha que coisa importante, pela nação, pelo Brasil, pelo governo, por tudo, por crescimento e por almas nessa igreja. Sabe que horas? 6 horas da manhã. Uau! Está sendo delicioso. Quem deu glória aí? Eita! Já estão convocados. E eu não estou brincando, estou brincando de falar a verdade. Querido, está sendo glorioso, não é? O Vaurileno até veio, foi mover aqui, não foi, Sandrinha? Um pequeno grupo, mas que daqui a pouco um grande grupo. Fortalecendo, crescendo, multiplicando. Uma igreja pequena, daqui a pouco uma grande igreja. Afetando Ceilândia, Brasília, a nação, fora as nações. Um pequeno grupo pode se tornar uma grande força. Porque algumas pessoas colocaram no coração de orar. Mas aí você fala, não, eu não posso ficar fora desse movimento. Eu não posso ficar fora desse movimento. E você já pode, toda terça-feira, 6 horas da manhã, tem um culto à noite. Você sabe que depois de estudar hoje, eu vou contar rapidamente a história de 2 missionários. De estudar hoje, eu comecei a dar mais valor ainda no culto de oração. O culto de oração era para ser um dos cultos mais cheios aqui. Mas a gente não tem um entendimento, ainda não tinha, mas vamos ter, porque o Espírito Santo está trazendo essa revelação da importância, porque nós somos os intercessores aqui dessa nação. Se o Brasil ou os outros países estão na situação que estão, é porque muitos de nós, cristãos, ainda estão adormecidos na sua fé, estão olhando ainda para o umbigo e não estão entendendo o poder da intercessão pelas autoridades. E quando uma autoridade, você sabe que tem lugares, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem favelas que o governo não entra, que a polícia não entra, mas crente entra em todo lugar. E você sabe por que crente entra? Porque Deus nos deu a autoridade para entrar. E é exatamente isso que nós precisamos desenvolver, essa consciência dessa autoridade que o Senhor já nos deu para nós nos levantarmos. E o nosso Brasil pode se tornar muito melhor por conta desse grupo da Ceilândia. Verbo da Vida Ceilândia se levantou, despertou para orar, não só por si, não só pela família, mas pela igreja do Senhor e pela nação e pelos líderes. Meu Deus, nós temos o poder de influenciar o governo, o presidente, os políticos, pela nossa oração. Olha isso, Deus nos deu esse poder. E eu vou contar agora 2 testemunhos sobre isso. Esse poder o Senhor nos deu, porque nós somos a influência quando a gente intercede. Sandra diz uma vez, as pessoas elas podem ignorar nossa conversa, o nosso conselho, mas não tem como elas recusar a nossa oração, porque a nossa oração chega, a fé chega. Nosso pastor nos ensina o poder da declaração. Nós estamos aqui orando, crendo, intercedendo, declarando, jejuando, não é isso? E aí eu quero contar um pouco sobre isso. Amém? Vocês estão comigo? Diga, eu sou um missionário. Eita, Pai bom. Aleluia. Provérbios 29:2 diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Sabemos de nação que geme, que sofre por conta dos governantes. Nós sabemos que tem nação sofrendo, crianças morrendo. Eu não vou entrar nisso, mas nós sabemos, é só abrir a televisão, né, Preta? E a gente vai ver crianças morrendo, famílias morrendo, por conta de brigas políticas geográficas. E qual é a nossa missão? Qual é a nossa convocação? Se levantar em oração.
para que pessoas lá dentro sejam influenciadas pelo Senhor, para colocar a mão e parar isso, porque a igreja do Senhor tem o poder de parar isso. Nós estamos vencendo tantas coisas, nada disso, nada pode ser maior, porque nós temos o maior em nós. Cabe a nós nos levantarmos como crentes de verdade, que carrega essa bandeira, seja Brasil, seja Japão, seja qualquer lugar. Nós temos o poder de influenciar com as nossas orações, com as nossas decisões, com o nosso posicionamento. Nós somos chamados para ser os intercessores e para ser esses missionários no mundo inteiro. Não, eu sou missionário, sou aqui. Não, que isso, eu só sou crente, venho numa igreja. Não. Você é convocado para orar por todos, é nossa missão. Hoje, antes de dormir, você vai orar pelas nações, vai orar pelo Jefté. Eu já convoco. Se quiser estar aqui na terça-feira, 6 horas da manhã, nós estaremos juntos orando pela nação. Porque quando o pequeno povo se levanta, essa nação se torna forte. E nós estamos intercedendo também por países que estão passando essa situação. Amém? O povo cristão tem autoridade sobre a política. Amém? E olha só, deixa eu contar uma história só. Tem Gina Yeon, uma missionária da Coreia do Sul. Não sei que alguém já ouviu esse testemunho. Gina Yeon, alguém falou? Você, né, Pretinha, já também? Eu gosto muito do testemunho da Gina Yeon. Ela nasceu lá na Coreia do Sul e foi criada lá, e depois eles vieram para o Brasil, mas ela não era cristã, não conhecia, não sabia nada sobre essa questão, né, sobre a palavra, mas ela foi comissionada. O próprio Espírito Santo, o próprio Senhor se apresentou para ela, e ela teve essa comissão de ser uma intercessora, né, de ser uma ponte Brasil, Coreia do Sul. Mas deixa eu só contar essa história. Ela conta que lá no Japão eles têm um hábito, a igreja tem um hábito de acordar e ir para a igreja às 4:30 da manhã para orar. Oi? Quem estava achando cedo 6 horas? 4:30. Todo pastor lá, 4 horas já tem que estar em oração pela igreja. 5 horas a igreja já está aberta para orar. Tem igreja que começa das 4:30 até 6:30 em oração pela nação. E a igreja lá, o povo, o percentual da Coreia era apenas 3% de cristãos. E os cristãos começaram a se unir, porque o governo estava sem dinheiro, o país estava empobrecido pelas 900 guerras que tinham acontecido naquele país. Um país totalmente devastado pela guerra. E o povo começou a orar pelos governantes e pelo presidente, pedindo estratégias de como ele poderia se mover para restaurar. Tem um canal lá, canal onde se passa um rio, e esse rio era tão poluído porque as pessoas faziam seus dejetos lá, né? O número 2 ia para lá, tudo ia para lá, e essa mesma água era a água que as crianças bebiam, e era a água que se lavava a roupa, e era a água que se fazia a comida. E por isso o índice de mortalidade infantil nesse lugar, o nível de pobreza era tão grande que as casas eram de papelões e latinhas. E as pessoas estavam porque quando tem pobreza, tem revolta, tem roubo, em todo instante, o povo um roubando o outro. E é impressionante, porque a revolta, a ignorância, a violência, ela começa a se ativar por conta da pobreza, da miséria. Por isso que a gente é tão ensinado aqui a não aceitar a pobreza e miséria, porque Cristo já carregou isso e a gente não pode viver isso. Pessoas empobrecidas, elas vão para o tráfico, elas vão para a miséria, vão para a prostituição. No Japão, muitas crianças são levadas no próprio Japão para serem traficadas. Os próprios pais concordam com isso por conta da necessidade. Olha isso. Essa questão do tráfico de crianças. E aí, a Coreia, ela é do tamanho mais ou menos do Pernambuco. Do tamanho do Pernambuco, um país pequeno. Mas eles começaram. Em 20 anos, o país vinha desenvolvendo estratégias para se levantar. Nada funcionava. Um pequeno grupinho de cristãos ia para a igreja de madrugada para orar e interceder pela nação. De repente, diga de repente, o governo, que não era crente, e nem o presidente, tiveram uma ideia e chamaram. Cadê os empresários? Cadê os empresários? Cadê os empresários? E o governo chamou os empresários e falou assim: olha,
A gente não tem dinheiro, mas precisamos reconstruir as favelas, porque tem muito favelado e o nível de doença, de pobreza, de violência está aumentando. Nós não temos condições, mas nós queremos dar o desconto no imposto. Então, daremos desconto no imposto. Os empresários amaram e vocês darão cimento e tijolos para a gente reconstruir as favelas. Cimento e areia. Salvo engano, cimento e areia, para reconstruir, e os empresários aceitaram isso, e aí eles começaram a trazer, e o governo entrava com o restante, e também entrava com a capacitação para o povo da favela, né? E eles falam que lá era uma favela, porque é papelão, eles não julgam que o Brasil tem favela, diz que as favelas daqui é luxo de hotel de 5 estrelas, olha para você ver o nível que era lá de pobreza. E eles falaram que aí elas começaram, o governo colocou nos postes caixinhas de música, para cantar uma música que era como se fosse um som para ativação, não é? Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, juntos nós mudaremos o mundo. E aí começou, e essa música começava a cantar às 6:30 da manhã, para que as pessoas, os favelados, começasse a se levantar e se alegrar e ter motivo para trabalhar. E o que eles faziam? Os favelados, né, o povo que estava lá na favela, se juntava, eles entravam com a mão de obra, os empresários entravam com o material e o governo entrava com a capacitação e com a horta para não deixar ninguém paralisado por conta do desânimo, da depressão que estava tomando conta daquelas pessoas. E eles se levantavam e essa música ficava aqui na caixa de som, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. E eles começaram a ouvir aquilo e eles se levantavam e eles começavam, vamos lá, hoje nós vamos construir a sua casa, todo mundo junto, vamos construir a casa da Eva. E todo mundo construía a casa da Eva. Agora, amanhã, todo mundo vai construir a casa da Sandra. E o governo falava assim, quem terminar primeiro a avenida, a rua que terminasse primeiro, ganharia escola e postos de saúde. É ou não é isso? E olha que coisa linda. Então essa foi a estratégia que o governo deu. Depois que a igreja se levantou em oração, pedindo estratégias para o governo. Olha o poder, gente. Esse canal, tem aí, Jorge, a foto daquele... o canal que passa lá o rio, eles conseguiram reconstruir o rio, e era uma miséria, uma pobreza, e eles isolaram, foi até um brasileiro também participou da reconstrução, e olha isso, era uma pobreza, uma miséria, e aí saía água podre e tudo mais, e olha o que virou. Isso aí chamou a atenção deles, para o mundo inteiro, ir lá visitar, mais de 95 países foram lá, para saber o que a Coreia fez, um país que estava com dívidas, pobre, miseráveis, passando situação difícil, e de repente começou a ter essa construção, e as casas, elas foram refeitas. 95 países foram lá para aprender com a Coreia como se reconstruir, e eles passaram de um país que estavam em necessidade para uma das maiores potências do mundo. E essa população de 3% de cristão foi para mais de 30% de cristão. O crescimento, porque um pequeno povo se juntou em oração. Meu Deus, o que nós podemos fazer se esse pequeno povo se junta no mesmo propósito? Palavra, propósito. O que esse povo aqui da igreja da Ceilândia pode fazer quando estão alinhados no mesmo propósito? Qual o nosso nível de crescimento? E a gente precisa orar a Deus e realmente pedir, né, pegar essa sabedoria que o Senhor já tem nos dado, nos fortalecer, e a gente decidir se levantar. Estamos em um tempo que a gente precisa se levantar e se unir, porque juntos de fato somos mais fortes. Não é um presidente se elegeu falando juntos somos mais fortes. Obama, não é isso? Amém? Vocês me ajudam, universitário? Obama nos Estados Unidos falava essa frase. E de fato, juntos somos mais fortes. Olha só. E em apenas 7 anos houve essa reconstrução. Isaías 60, 22, na ACF, Joshua, diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. O menor virá a ser 1000. O pequeno, uma nação forte. O que a gente pode fazer pela nossa nação brasileira? Imagina, né?
E a reconstrução na nossa própria vida familiar, porque uma família restaurada, ela impacta as outras famílias. Famílias restauradas impactam uma rua, impactam uma nação. Outro para fechar, um rapaz do budismo, religião budismo, né? O nosso querido Cauã falou aqui, nosso pequeno missionário, não é? Pequeno, grande missionário, falou aqui sobre a questão do budismo, que é bem forte lá. E esse rapaz veio do budismo, criado numa família do budismo, né, que acreditava que tinha essa cultura, e eles estavam passando muita necessidade, e ele ficou extremamente doente, com tuberculose. E essa doença chegou no nível que ele já estava se engasgando com o próprio sangue. Vocês estão comigo? E ele se engasgando com esse próprio sangue, e ele passando mal, os médicos, né, o médico que conseguiu atender ele não conseguiu um tratamento médico por conta da pobreza, mas o médico que atendeu já falou, olha, fica em casa porque já está no seu fim de vida. E ele ficou em casa para esperar já de fato a morte, assim como Kenneth Reagan, né? Mas ele falou assim, se Deus... Aí ele orou para Buda. Adivinha o que aconteceu? Diga nada. E Buda não ouviu, fez nada. Aí ele falou, se tem alguém aí, se existe um tal de Deus, olha, na hora, menino, até ateu procura Deus, não é? Se tem alguém aí chamado Deus, se Deus existe, faz alguma coisa por mim, me dá um sinal. Uma semana depois, chega uma jovem, diga jovem, jovens, chega uma jovem, diga crente, diga sou crente. E essa crentezinha, não é? Porque muita gente fala, lá vem a crentezinha, oh meu Deus, não sabe o poder, não é? Tem problema não. E essa crente chegou na casa dele, ele ficou em casa, esperando a morte chegar, mas ele foi falar com Deus, né? Foi ver se tinha Deus, e essa crente chegou e foi ministrar para ele, começou a ministrar. Ele foi tomando uma raiva dessa crente. Ele foi tomando uma raiva e começou a xingar essa crente. Vá-te embora daqui, vá-te embora. E a crente persistente, insistente, resistente. Diga, crente é resistente. Rapaz, crente de verdade não dá mole não. E ela continuou resistindo. Todos os dias ela ia lá e todos os dias ele queria botar ela para correr. Um belo dia, ela começou, se ajoelhou no chão e começou a chorar da cama dele. E ela chorando, ele falou, uai, o que é isso, minha gente? No budismo nunca ninguém chorou. Olha... E aí ela falou assim, ela começou a chorar, Senhor, tem misericórdia dele, salva ele, cura ele. E aí começou a orar. Ele disse que naquela hora o coração dele espatifou, quebrou. E ele falou assim, nossa, eu não vi ninguém nunca orar assim, ninguém. E aí ele falou assim, só por isso, só porque você está pedindo a Deus, só porque você está chorando, eu vou aceitar esse Deus. Olha... E aí ela pegou e deu a Bíblia para ele. Quando deu a Bíblia, ele abriu em Gênesis. Ela, não, Gênesis não, porque senão não vai dar tempo. Até você chegar a Apocalipse, você já morreu. Lembra? Ele já estava morrendo, né? Aí ela falou, começa por Marcos, por Mateus, por João. Começa por ali. E aí ele começou. Aí ele falou assim, deve ter um monte de religiosidade aqui. Não é? Deve ter um monte de religiosidade. Aí quando ele começou a ler, quando ele foi passando, eita, Marcos, né, Mateus, foi passando Lucas, foi passando João, e ele falou, meu Deus, Jesus, ele foi se apaixonando por Jesus, e ele foi encontrando o amor de Jesus e como o Senhor era, e aí ele se rendeu, se ajoelhou, ele falou, Senhor, eu te aceito, rendeu, de fato, que até então ele tinha aceitado só para a menina ir embora, parar de chorar, mas ele se rendeu ao amor, por conta daquela missionariazinha lá, aquela crente, e ele se rendeu, se ajoelhou, ele falou, se o Senhor me curar, eu vou ser um pregador. Ah, gente, é só o que papai quer ouvir, não é? Propósito, se o Senhor me curar, se me salvar e me curar, eu vou me levantar e vou ser um pregador da palavra de Deus. Adivinha o que aconteceu? Curado, porque tinha propósito. Deus tem propósito, corações alinhados com propósito, mesmo propósito, se Deus levanta, tem jeito. E aí ele se levantou e foi estudar e foi, né, mergulhar na palavra. E aí ele foi levantado como pastor, olha aí,
foi levantado como um pastor. Isso ele tinha 16 anos de idade, foi curado, se levantou, depois foi levantado como um pastor. E ele levantou uma barraca no meio, no morro. E ele falou assim, uma barraca não, uma tenda. Coloca a tenda para mim, Joshua. E ele colocou uma tenda. E ele colocou essa tenda. É aqui, minha gente, desculpa. Polguei. Sofina. Soleide. E aí ele colocou essa tenda. Sabe o que aconteceu? Ele começou a orar e jejuar. Ele falou, Senhor, me dá 150 almas. Eu lembrei de Rafaela. Me dá 150 almas, 150 almas. Senhor, eu quero 150 almas. Me dê 150 almas. Esse ano eu quero 150 almas. Lembrei de você, no aniversário dela, a gente, né, ela, Senhor, me dá almas, vidas. Presente que a menina pede, eu pedindo um carro, Senhor, um carro. Aí a Rafa, Senhor, me dá almas, me dá almas. Oh, aleluia, estamos crescendo. Oh, Jesus, tem hora que a gente passa vergonha sem querer, né? E aí ele pegou e começou a ministrar e falando e fazendo jejum. Mas tinha hora que ele falava que fazia jejum, não era porque realmente era o propósito, que a gente tinha que comer, jejum forçado, passando uma fome danada. E ele pedindo 150 almas. Senhor, se o Senhor me der 150 almas esse ano, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ser agradecida até quando eu estiver velhinha, eu vou ser grata ao Senhor por 150 almas. Sabe o que aconteceu nesse ano que ele orou? Adivinha quantas almas? Oi? Ai, gente, quantos? Nenhuma! Oh, aleluia! Deus é? Oh, raiva, ele falou, não vai me dar não? Então arrumou uma mala, chegou a arrumar, de raiva, arrumou uma mala 8 vezes para desistir. 8 vezes eu vou largar. Não quero mais saber disso. Estou aqui, estou orando, estou jejuando, estou pregando, nenhuma alma. Um ano orando, jejuando, nenhuma alma. E aí depois ele se manteve firme, o Espírito falou, fica calmo, tá mantendo, tem coisas que é processo, não é? Processo, está sendo treinado na fé, calma, permanece, fica firme. Tem gente que a gente fala, você está firme? Estou, igual prego na areia. Não, minha filha, então tu não é crente não, crente é firme, estou firme na palavra. Estou igual Paulo, levando murro, leva um murro no olho, leva uma chibatata, um naufrágio, levanta e vai, minha amiga. Sacode o sangue e vai. Oh! E aí ele perseverou. Aí ele falou assim, não, mas agora eu vou pregar para uma mulher. Bateu na porta de uma mulher. E essa mulher veio da Coreia do Norte. E lá, aí que o povo não acreditava mesmo em Deus. E essa mulher, com 10 filhos, um marido alcoólatra. Os 10 filhos iam trabalhar de engraxate. Aproveitava e roubava a carteira dos clientes para levar para casa. O trem estava feio. Ela morava num barraco de papelão. Doente. Problema no coração e no estômago. Desgraça, pouco era bobagem na vida dela. O marido ainda pegava o dinheiro dos meninos. Tadinho, os bichinhos estavam só roubando. O que tem para comer? O que tem? Os bichinhos roubando. Chegou ainda tomava o dinheiro dos meninos. Para quê? Para beber. Olha, desgraça pouco é bobagem. Uma vida sem Jesus, ela não tem graça. É ou não é? Chega ele, crentezinho, cara de pastor. Ela quando bateu na porta, o que o senhor está fazendo aqui, pastor? Pelo amor de Deus, o que é? E aí ele falou assim, não, eu vim falar do Jesus. Que Jesus? Não, que salva e leva a senhora para o céu. Você vai embora daqui, seu crente cachorro. Não vem falar de céu aqui não, porque eu não acredito nesse céu lá em cima, bonito, e aqui eu passando necessidade. Vai embora, porque eu não quero saber desse Deus aí que salva e que traz o céu. Não, que céu, porque eu estou passando a necessidade. Ele falou para ela, então você vai para o inferno. Porque ele pregava Deus ou inferno. Lembra? Tinha um irmão que passava na minha rua todo dia. Quem quer aceitar Jesus? Ninguém falava nada. Ele falou, vão tudo para o inferno. Eu falei, Jesus, eu que não vou crer. Eu não vou ser crente, que esse daí mas nunca. Pronto, ele pregava dessa mesma forma. Ou você aceita Jesus e vai para o céu, quer não, filha, vá para o inferno. E aí ela mandou ele embora. Vá você, some daqui, seu crente cachorro.
Ô, minha gente, ele disse que chegou na tendinha dele. Tá a tenda aí? Chegou na tendinha, ajoelhou e falou: Senhor, o único repertório de pregação que eu tinha era esse. E agora, pai? E agora? Perdi meu repertório. Como que essa mulher tem razão? Como que é que eu chego pregando o Senhor? Eu não tenho nada, a mulher passando uma necessidade, um apuro. E o que eu faço? E aí ele começou a orar. E o Espírito Santo, diga, Espírito Santo, começou a dar estratégias para ele pregar. Começou a dar estratégias, porque ele estava pregando errado. A intenção era boa, mas a forma de chegar nas pessoas, ele expulsava as pessoas. E aí ele começou a pregar, e o Senhor começou a ministrar através da palavra, que ele é o Deus, né, sobre a cruz, sobre como que era o ministério de Jesus, como que Jesus chegava nas pessoas, como que era o jeito dele de chegar. E ele chegava já curando os enfermos, libertando, né, tirando os demônios, botando tudo para correr, trazendo provisão. Faltava pão, faltava peixe, na hora a provisão chegava, o vinho, tudo tinha ali. Aonde ele chegava tudo. E aí ele começou a perceber como que era a estratégia de Jesus. Aonde ele chegava, ele ensinava, mas ele trazia a cura, a libertação e a provisão. Ele falou: Senhor, então é isso. E o Espírito Santo começou a ministrar: faça como Jesus, faça como ele, chegando. E aí ele começou a chegando, lá vai ele para a portinha da mulher, morrendo de medo da mulher vir e botar ele para correr. O que é que você quer aqui, seu crente cachorro? Olha, gente, olha, dá vontade de você bater, né? Limpar o pé. E falou: nunca mais eu volto aqui, vai para o inferno. Mas você sabe que a gente precisa ser perseverante com os das nossas famílias, com os nossos amigos. Eles vão dar um primeiro não, um segundo não, um terceiro não, mas a gente não quer que ninguém vá para o inferno. E a gente precisa perseverar com as nossas famílias, na nossa nação, os nossos amigos de igreja. E ele perseverou, e quando chegou lá, ele falou assim: não, me perdoa, aquele dia eu trouxe religião, mas hoje eu trouxe Jesus. E Jesus pode libertar o seu marido da bebida. Jesus pode transformar a vida dos seus filhos. Seus filhos vão estudar, seu marido vai ser liberto, porque o sangue de Jesus liberta, porque ele carregou na cruz do Calvário todo o vício, toda doença, toda dor, toda pobreza, toda miséria. E aí ele começou a falar, e que o Senhor ia prover uma casa para ela, e que ela ia ser curada de toda a enfermidade. Ela: mas quem é que vai fazer isso? Jesus. Então tá bom, começou a seguir ele, porque ele pregou o amor de Jesus e o que Jesus poderia fazer por ele. E ela foi justamente seguindo ele. Quando chegou nessa tenda, cadê a tenda, Joshua? A tenda pobre, cai nos pedaços. Quando chegou na tenda, ela falou: uai, mas você não está muito diferente de mim, não? Nós dois somos pobres. Aí ele falou: pois é, mas a diferença é que eu sirvo a Deus. E Ele muda a minha história e vai mudar a sua também. Bora pegar junto em oração. Os dois começaram a pegar junto em oração. Os dois, de madrugada, 5 horas da manhã, convocação lá na igreja. 3 meses depois, o marido liberto, totalmente liberto do vício. Arrumou emprego, tirou as crianças da rua, levou as crianças para a escola. A mulher foi completamente curada, porque o nome de Jesus funciona. E depois os 3 filhos dele se tornaram pastores. E há 150 pessoas que ele pediu, virou 100 mil por ano. Virou 100 mil por ano. E essa tenda, próxima foto, virou essa super igreja, que aos sábados tem o culto. E domingo tem 7 cultos por dia. Cabe 600 mil pessoas. E ele estava criando mais uma, porque ele queria um culto para 1 milhão de pessoas. Quem é? Paul Yang-Shu. Palavra funciona. Senhor, me dê 150 almas. São 100 mil por ano. Mais além. 2 templos, onde cabia 600 mil pessoas. E ele fazia 7 cultos no domingo, meu pastor. Não foi fácil, mas perseverou.
aquele que persevera. E se tem um coração alinhado com um propósito, o propósito era reino, o propósito era alma, o propósito era crescimento. Um coração alinhado com o coração de Deus sempre tem multiplicação. Se seu coração está alinhado e tem um propósito, tem multiplicação. Tem multiplicação e tem crescimento e tem rompimento. A gente só precisa ser perseverante. E nós somos os missionários aqui, que o Senhor levantou nessa igreja para ser esses intercessores, para orar, para chamando almas, chamando vidas. Essas cadeiras têm que estar cheias, porque a gente não pode ver a nossa família indo para o inferno e achar que está tudo normal. Não é porque é ignorante, pois vá de novo, pede estratégia ao Senhor. Você sabe que a gente tem que mudar o nosso linguajar esse ano? Você sabe, não, mas eu sou assim, não, mas Deus, o Senhor tem que, para a gente atingir o que Ele chamou, a gente pode mudar sim o nosso formato de falar. Se for para servir a Deus, eu mudo o meu jeito de falar, muda até o jeito de vestir, vira até japonês. Vocês viram tanto que eu estou japonês? Não interessa a estratégia que Deus dá. Não importa, a gente joga o medo para o lado, a gente tira, eu rejeito o medo, eu rejeito a timidez, eu rejeito a vergonha. Senhor, onde o Senhor quer, não é mais o que eu quero, não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que o Senhor quer, onde o Senhor quer que eu vá. Se é para eu evangelizar lá nos parques, é o Parque da Ceilândia, é o Parque de Águas Claras, é o Parque, não interessa, não, é na esquina que eu tenho que ficar ali falando. É para quem? Quem é o público que o Senhor quer? Crianças, então eu vou ser evangelista para as crianças. Senhor, é prostituta. Eu tenho um primo que ele tem um grupo e na madrugada eles vão para a rua, literalmente para pagar horas para as prostitutas, para chamar elas para conversão. Olha isso, para conversão é o chamado deles, é um grupo de evangelistas que vão para a porta de prostíbulos e eles pagam por conta dos cafetões, para que elas tenham um momento lá de uma hora é o suficiente para eles pregarem o evangelho, ministrarem cura, libertação sobre a vida delas. Queridos, Deus tem um propósito com cada um. Não, meu jeito é assim, é do meu jeito é assim. Não tem que ser mais do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Aquilo que é importante para Deus tem que ser importante para mim. Diga, aquilo que é importante para Deus tem que ser importante para mim. Desafio Jefter, né, e a esposa morarem lá no Japão e todos os desafios, mas isso não pode parar, porque os desafios vêm e fazem parte, mas a gente tem o maior, é o que está em nós, e a gente precisa, imagina, 1 ano pedindo almas, pedindo vida e nenhuma, mas 1 ano depois, vidas começaram a vir, olha o crescimento. Você sabe o que é 100.000 almas por ano? Você sabe o que é isso? E depois virar um grande líder, um grande pastor, uma das maiores igrejas do mundo, se ele não tivesse perseverado, e se Bud não tivesse perseverado, porque foi um missionário que veio para o Brasil, em uma Kombi, com R$600 no bolso, é isso, meu pastor? R$600 no bolso, saiu dos Estados Unidos, não falava a nossa língua, e o Senhor falou, vai para o Brasil. Se o Senhor falar para você agora, vai para um país aí que está em guerra, e aí? Vai para tal lugar, e aí, você está pronto? Você está pronto? Olha aí, o Senhor falou para ele, vai para o Brasil. Só fez o rema, 2 anos aqui, né? A gente não faz 2 anos aqui, e o Senhor falou para ele, vai para o Brasil. Pegou a esposa, chegou aqui, arrumou uma Kombi, R$600. Coloca a foto dele aí, Joshua, do Bud, olha isso, olha esse casal maravilhoso, que através dele, essa palavra chegou até nós, o rema chegou até nós. Eu sou extremamente grata por essa palavra, porque para mim foi divisor de águas, porque vai da sua decisão. Muita gente vai sentar naquela cadeira, vai ouvir 2 anos e não vai fazer nada, mas muita gente vai ouvir a instrução do Espírito, porque não é comum, não é um ensino comum, é um ensino espiritual, é o Senhor nos dando sabedoria e entendimento, para a gente sair e avançar. Nada do que o Senhor dá é para você e para ficar retido em você, mas é para jorrar, porque você é fonte e você é ponte. Diga, eu sou fonte e eu sou ponte. Nada pode ficar parado em mim. Tudo tem que passar por mim e jorrar através de mim. Tudo tem que passar em você e através de você. E eu sou extremamente grata pelo Bud e pela Mama Jane, por eles ter trago essa palavra e ter ouvido. Muita gente não ouviu a voz e não se levantou para ser o missionário, aquilo que Deus estava dando, a convocação. Ficou com medo. Ficou com medo. E só não mata milhares de pessoas, porque o Senhor vai e levanta outro, porque a obra dele não pode parar. Mas imagina Deus convocar você e você com medo, não ir. Não vou pensar em mim.
Outro casal que eu sou extremamente grata. Joshua, você coloca a foto? E a gente não pode deixar de ser grato por esse casal maravilhoso. Que tanto... Explode de alegria pelo pastor Johnson e a mamãe Leite. Como não ser grato, gente, esse casal, não é? Se o nosso pastor, meu pastor, quando não queria, mas decidiu não andar pelo que queria, mas andar fazendo a vontade. Assim como Jesus falou, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Se ele não tivesse obedecido, eu vou ficar na minha terra. Eu vou ficar aqui na minha cidade. Meu Deus, Paraíba, gente, quem já foi lá? Quem já foi? Toda vez que eu piso lá, eu não quero vir para Brasília. O Senhor volta, porque eu quero ficar aqui. Meu Deus do céu, eu acho que meu umbigo foi de lá. Mas amém. Nosso bico não está enterrado em lugar nenhum, né? A gente vai para onde o Senhor mandar. Mas toda vez que eu vou lá, eu fico maravilhada. Eu imagino como foi desafiador para os dois terem nascido lá, se formado lá Campina Grande. Meu Deus, aquele celeiro de grandes ministros, grandes pastores e toda uma obra. E falar, vim para Brasília, sem conhecimento, sem estrutura, sem lugar para ficar. Coloca aquela outra foto deles, novinhos. Não que eles não estão, lindos. Não é o Joshua e nem a Jennifer, não é. Não, vocês não pensam que é o Joshua ali, a Jennifer, não, é o pastor Johnson. Quando eu vi essa foto, eu falei, fiquei maravilhada, eu falei, meu Deus. Gente, o desafio, e vim, e gerarem 2 filhos maravilhosos. Por favor, Joshua, tá ali, servindo ao Senhor, essa família linda, que eu sou grata e eu amo, e não tem como, né, como sempre o pastor, né, o pastor Cristóvão fala sobre a gratidão, eu cada dia sou mais grata, meu pastor, depois que eu pisei o pé aqui, coisas grandiosas têm se transformado. Obrigada pela confiança, a nós ministros, a todos nós, não é? Nossa família está crescendo aqui, fortalecida, porque o Senhor disse sim, a voz, a missão, e eu sou extremamente grata. E com esse coração grato, eu quero chamar vocês nesse momento, porque nós somos uma família missionária. E aqui só está se levantando, só está se cumprindo aquilo que o nosso pastor, irmã Neide, vem declarando. Vem declarando. Nossas famílias fortalecidas, essa igreja se levantando e se multiplicando, e essas paredes caindo. E é assim como Poyanchu acreditou. E hoje tem um culto, são 7 cultos no domingo. Eita, o que são 2.000 membros, né? O que é uma igreja com um prédio, não é? O que é um prédio para o Senhor? Está acontecendo, vai acontecer. E hoje nós vamos fazer nosso momento agora de oferta para a igreja, né? Para o nosso casal missionário, né? O Jefter e a Gabi, que estão lá na frente. E nós vamos ter a honra, diga a honra. de ofertar na vida desse casal. Ó, vai ter aí o Pix, vai ter o Pix, vai ter aqui, ó, também, e vai ter também a maquininha, vai ter, Eva, vai ter a maquininha também, tá bom, gente? Então quem não trouxe, quer fazer cartão, não deixe, não importa, o importante é você ofertar agora na vida desse casal missionário. Olha isso, já peguem aí, já vão fazendo o Pix, vamos lá, vamos, amém? Não vou nem colocar texto que nem precisa, a gente já ouviu e já entendeu, amém? Então vamos ficar de pé, porque nós vamos louvar e com o coração missionário nós vamos ofertar, aleluia!